Olá a todos, sejam bem-vindos à videoaula da unidade 7 da disciplina Modelagem de Sistemas. Hoje vamos aprender a construir o diagrama de transição de estados. A utilidade principal desse diagrama é para poder orientar o desenvolvedor, o programador das funcionalidades do sistema em situações que a gente tem classes mais complexas e aonde o estado dos objetos dessa classe tem de 2 a mais estados. Tá? Então aqui eu vou mostrar um exemplo, ainda em cima do nosso estudo de caso, que é o sistema de locação de veículo, da classe locação. Essa é uma classe central e principal no sistema, que ela, por exemplo, está relacionado ao veículo que vai ser locado, ao cliente que solicita e faz a locação e devolução da locação, né? Então ele tem essas propriedades e por isso a locação vai mudando os status dela de acordo com o andamento da locação. Então é essa decisão que você tem que tomar também no seu sistema. Classes mais complexas vão servir então para você construir um diagrama de transição de estados e mudar isso, ok? Então eu vou passar aqui para a minha especificação de requisitos, e essa especificação de requisitos ela vai me dar uma informação importante para construir o diagrama de status. Aqui eu não estou indo a nenhum diagrama anterior, e sim aquela descrição completa que eu apresento no início do estudo de caso, ok? Aqui eu já deixei até em amarelo o que é importante para eu construir o diagrama de transição de estados dentro da descrição. Embora o parágrafo que seja o último e se refira a um relatório de locações, mas ele me fala aqui, os tipos ou os estados possíveis que a minha locação pode ter. Ou seja, em aberto, atrasada, que é quando a data de hoje tá maior que a data de devolução prevista, que é um campo aqui que entra como atributo da classe locação. E o último estado, que é um estado chamado de concluída ou devolvida, que está tudo certo, ocorre a devolução do carro. Então, eu vou abrir 3 estados aqui para minha alocação e eu já sei que meu diagrama tem esses 3 componentes lá. Então, aqui eu vou abrir o draw.io, assim como eu fiz nos outros exemplos, eu já deixei um arquivo salvo aqui no draw com o nome de diagrama de estados para a classe locação e vou começar a inserir os meus objetos. Vocês vão ver que no caso do diagrama de estados, ele tem os objetos da paleta aqui muito parecido com o diagrama de atividades, como esse estado inicial aqui. O que muda principalmente é que no de atividades eu tenho uma activity e no diagrama de estados eu vou ter um estado de composição aqui, um composite state. E é ele que eu vou usar para poder definir aqui meu primeiro estado de classe, que seria locação aberta, em aberto, Vou aproveitar aqui e colocar minhas outras atividades, vou colocar uma outra aqui, que é, atividades não, seriam estados. Agora sim, locação atrasada, e a outra aqui, que seria a alocação devolvida ou concluída. Ok? Então vamos lá para a alocação em aberto. Dentro da alocação em aberto e ao longo de todo o diagrama de estados, eu tenho que considerar que cada setinha dessa, que indica um fluxo, ela só é realizada, ou seja, eu só tenho uma mudança de um estado da classe para o outro quando eu aciono um método. Então eu tenho que indicar em cada fluxo desse ou um método ou uma condição de guarda ou de salva, como está explicado lá no slide, que é uma decisão, uma estrutura de decisão que muda o meu estado. E aqui, no caso de locação em aberto, é como eu estou iniciando, dando um new num objeto da classe locação. E quem me faz isso é um método chamado registrar devolução, ou registrar locação. O registrar locação é o método que dá um new no objeto locação e que coloca ela no estágio locação em aberto.
É o primeiro estado possível para objetos da minha classe. Aqui dentro da alocação em aberto, eu tenho também que indicar ações, né, que são também métodos da classe, que são repetições, mas que não levam à mudança do estado da classe. No caso da alocação em aberto, eu tenho duas coisas importantes aqui. Um é o gerar fatura. A fatura da alocação, ela é um método, né, que não muda o estado da alocação, só vai recalcular a fatura. E tem um outro aqui, que é o atualizar locação, que não indica atualizar estado da locação, seja aberto, atrasado ou devolvida, mas atualizar algum outro dado, né? Por exemplo, o valor da locação mudou porque a fatura foi regerada, ou então, por exemplo, a data prevista de devolução foi alterada porque o cliente solicitou e assim por diante. Então, esses são os meus dois métodos que não vão mudar o estado da classe locação em aberto. Agora, em que momento que a minha alocação em aberto ela vai para o estado de atrasada, tá? Aí não é o método em si, mas é a data, tá? Então aqui eu vou colocar uma condição de guarda aqui que fala o seguinte, sempre entre colchetes, né? Se a data de hoje, né, ou data de hoje for maior que a data de devolução prevista, eu estou querendo dizer, né, que isso vai levar a minha alocação ao estado de atrasada, tá? Só que para eu poder fazer esse caminho aqui, data de devolução prevista, né, data de hoje maior que a data de devolução prevista, eu vou inserir aqui uma pergunta para isso, né, porque senão eu não tenho um caminho para falar que a alocação não está atrasada, né? Então, quando eu tenho uma situação como essa, assim como no diagrama de atividades, eu tenho que colocar uma estrutura de condição aqui, ó, para poder dizer que hora a minha locação não vai estar atrasada e hora sim, né? Então, eu tenho que deixar as duas opções de caminho aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou puxar essa seta para cima aqui, né, do no, e ela não indica atrasada, ok? Agora, vou mudar aqui a condição aqui dentro, né, para a pergunta da atrasada. O yes aqui, né, da data de hoje maior que a data de devolução prevista, eu vou mandar aqui para o estado locação atrasada. Ou seja, quando eu tenho a data de hoje maior que a data de devolução prevista, a minha locação fica no estado de atrasada. Quando eu não tenho, aí eu vou fazer um outro fluxograma para indicar essa informação aí. Ok? Então vamos lá. Vou até mudar aqui o no para cá, né, para ficar melhor a visualização. Dentro de locação atrasada, né, eu não vou ter nenhuma ação que vai mudar a locação atrasada, né, um do, né, importante. Então eu vou eliminar alguma ação aqui dentro de locação atrasada. Em que momento, né, a locação atrasada ela deixa, né, de ser atrasada em algum momento? Aliás, quando ela já está atrasada, né, de todo jeito, eu vou ter que acionar, né, uma geração de fatura, né? Então eu vou puxar essa seta para cá, ó, aqui para cima, para recalcular a fatura, né? Mas quando a alocação atrasada, ela volta para o estágio em aberto. Quando essa condição de guarda, que eu vou copiar aqui, ó, ela muda, ou seja, a data de hoje é menor ou igual à data de devolução prevista. Então, nesse caso, a alocação deixa de ser atrasada e volta para uma alocação em aberto, tá? Beleza, agora vamos puxar aqui a seta de quando ela não é atrasada, tá? Para ficar melhor aqui, vou colocar o no aqui na frente, né?
Essa aqui é a pergunta e o no, vou colocar aqui, ó, né? Então, atrasada, ela vem para esse estágio, e quando não é atrasada, ela vai ir em sentido à locação devolvida. Mas a locação ela só pode ser considerada devolvida não apenas pela verificação da data, mas também com a questão do pagamento, né? Então aqui, ó, nesse caso, eu vou colocar uma estrutura de decisão também para perguntar se está paga a minha locação. Eu vou fazer a pergunta aqui de paga, tá? Para eu chegar a essa condição aqui, tem que ter um método, né? Não simplesmente que não está atrasada, para verificar o pagamento. Então aqui eu vou inserir um método que seria verificar pagamento da locação, né? Que vem junto aqui com o fluxo de não atrasada. Se o pagamento, aqui eu vou ter que inverter, né? Se a fatura foi paga, já que a pergunta é paga, né? Então o yes do paga aqui vai me levar a essa situação de locação devolvida. Tá? Então, se foi paga, então o pagamento está ok, eu vou atualizar o meu status e passar ela para locação devolvida. Tá? E com locação devolvida, eu vou então colocar o estágio final aqui do fluxo e falar o método aqui que leva ao estágio de locação devolvida, que é o registrar devolução. Ok? Esse é o fluxo, né, para o caso de uma locação paga e, por isso, o registro da devolução como locação devolvida. Mas no caso dela não paga, né, ou seja, eu não consegui efetuar o pagamento da locação, ela não vai vir para o atrasado aqui não. Muito pelo contrário, né, ela vai voltar para o estágio em aberta, ou seja, ela permanece em aberto. Vamos mudar a ordem da seta aqui para não misturar o diagrama, né? Ela permanece como aberto enquanto ela não for paga. Então aqui, ó, o no vem aqui para cima e o yes vem aqui para baixo, tá? Então com isso eu terminei o diagrama, mas vamos dar uma releitura para não ficar dúvidas na construção desse diagrama. Então é como se a gente estivesse também validando, né, o diagrama. Então 3 estados para locação em aberto, atrasada e devolvida. O método registrar locação, ele leva ao estado primeiro que uma locação pode ter, que é a locação em aberto. E aqui podem ser feitas operações que não mudam o estado da classe, como gerar fatura e atualizar a locação. Se por acaso essa locação em aberto, que tem o atributo lá de data de devolução prevista, essa data está maior que a de hoje, então passou a data da devolução, eu posso dizer que ela está atrasada. E por estar atrasada, então, eu levo à situação de uma locação atrasada. Quando que ela sai do estágio de atrasada? Quando a data de hoje fica menor ou igual à data de devolução prevista. Isso acontece, né, quando eu vou atualizar algum parâmetro da locação. E aqui eu já vi uma coisa que eu posso atualizar, né? O atualizar a locação, ele é uma informação importante para eu colocar aqui dentro do meu laço de repetição da locação atrasada, que ele não vai deixar eu colocar depois que eu já eliminei, né, esse campo de subtitle aqui, então eu vou colocar como título separado aqui, né? Então, o atualizar a locação, ele é um estágio importante para eu indicar aqui, ó, que essa locação vai ser atualizada, essa atualização aqui é da data, né? Então, por exemplo, eu tenho uma locação em aberto
e aí ela no primeiro momento ficou atrasada, mas aí o cliente pediu para mudar a data lá, então ela deixou de ser atrasada e voltou para uma alocação em aberto. No caso da alocação em aberto não estar atrasada, né, ou seja, isso aqui não acontece, então tem que o no, o próximo passo é verificar o pagamento. E aí tem um método para isso que eu caio nessa estrutura de condição aqui do paga. Se foi pago, realizado o pagamento, eu já posso acionar o método registrar devolução, a alocação está devolvida e eu finalizo o fluxograma aqui, tá? Por acaso ela não esteja paga, ela vai ficar nesse loop aqui, ó, entre locação em aberto, né, e verificar pagamento até que eu realize o pagamento. Realizando o pagamento, aí sim eu posso registrar a devolução da minha locação no sistema. Então é isso, pessoal. Então a gente aprendeu aqui hoje o diagrama de estados, né, com o exemplo da classe de locação, tá? E até uma próxima aula.